Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme gravar a nossa segunda videoaula do edital de Geografia. Meu nome é Chico Roger e nós vamos trabalhar aqui o tópico 2, Mercosul e o Brasil, ok? Então peço a você, candidato que está em casa, que tenha o nosso material numa mão aqui, ó, e a apostila de provas anteriores na outra, tá? Então estamos no capítulo 2 da sua apostila, o Mercosul e o Brasil. Abra seu material, daremos início ao nosso curso agora. Ok, então vamos pensar o seguinte. Quando falo de bloco econômico ou bloco supranacional, eu tenho que necessariamente saber as etapas da integração econômica que esse bloco está, ou a etapa que ele está. Vamos lá. As etapas, vamos fazer uma revisão aqui rápida, candidato. As etapas da integração econômica. A primeira etapa aqui recebe o nome de ZLC, Zona de Livre Comércio. Uma zona de livre comércio pode ser instituída em um único país ou entre países, certo? Seja como for, uma zona de livre comércio possibilita a livre circulação de produtos, né, barra mercadorias, e do capital. Então, para se estabelecer uma zona de livre comércio, o governo tem que necessariamente possibilitar uma redução fiscal ou até mesmo uma isenção fiscal, podendo chegar a zero a tarifação, ok? Normalmente, zonas de livre comércio são portos livres. Isso quer dizer que o governo vai acabar, não vai haver cobrança do imposto de importação. Então, o melhor local do Brasil hoje para você importar uma máquina para reciclar plástico está no Amazonas, né? Na capital Manaus, no polo industrial, na Zona Franca de Manaus. Para você importar uma máquina, você não paga imposto de importação. Então, nós vamos chamar isso aqui de Porto Livre, ok? A zona de livre comércio possibilita essa redução fiscal. A segunda etapa de uma integração econômica, chamaremos de União Aduaneira ou alfandegária. Bom, basicamente, você tem uma união entre as fronteiras, então quem faz parte da União Aduaneira não pode cobrar passaporte da população do outro país, nós vamos ver isso melhor, segura aí um pouco, mas vamos entender o que é uma União Aduaneira. Basicamente, você vai ter uma zona de livre comércio e chega isso aqui, ó, a TEC, que é a ideia da tarifa externa comum. A tarifa externa comum, a TEC. Bom, essa tarifa externa comum possibilita a qualquer país fora do bloco, né, a inserção de um produto pagando o mesmo imposto para qualquer um membro que esteja inserido dentro do bloco, ok? Então, basicamente, essa vai ser a diferença da primeira para a segunda etapa. A terceira etapa, e nós aqui, muita atenção com essa segunda, porque é que nós estamos atualmente, nós vamos ver isso na sequência, mas a terceira etapa aqui, o nome dela é Mercado Comum. O mercado comum possibilita a livre circulação de bens, pessoas por tempo indeterminado, certo? Serviços e bens. Ora bolas. Olha aqui, candidato. A zona de livre comércio já possibilitava a livre circulação de bens e capital. Vamos colocar um esqueminha aqui. Olha aqui, candidato. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Livre circulação. Livre circulação. Como é que eu faço essa livre circulação? Reduzindo ou acabando impostos, ok? Vamos lá. Eu quem? O Estado. Vimos que na zona de livre comércio é o capital. Vamos colocar aqui de outra cor. Capital e os produtos.
ou, se você preferir, mercadorias. Essa, então, é a zona de livre comércio. A segunda etapa, que é a união aduaneira, vai ser isso aqui, livre circulação de capital e produtos, mas a tarifa externa comum. A terceira, a gente completa aqui, ó, vem serviços, ó, pessoas, e aqui, tá, você vai ter os serviços, a livre circulação também dos serviços. Então, na terceira etapa, mercado comum, tem a livre circulação de pessoas por tempo indeterminado, serviços, está aqui, está escrito mal, mas olha cá, serviços, capital e produtos. Isso quer dizer o que na prática? Que eu posso nascer num país, estudar em outro e exercer a profissão em outro. Então, eu nasci na França, estudei na Alemanha e atualmente estou exercendo minha profissão na Holanda. Onde que eu visualizo isso? O mercado comum, a União Europeia. Somente a União Europeia alcançou esse estágio, inclusive já ultrapassou. Nós vamos ver agora aqui na sequência. Tá? Então, candidato, atenção. O único bloco que alcançou e ultrapassou esse estágio chama-se União Europeia. Por aí que nós vamos agora para a quarta etapa. Então, dando sequência ao nosso curso, a quarta etapa de integração econômica, chama-se União Monetária. Nesse caso, assim como a terceira, somente União Europeia, com o famoso euro. O euro foi criado para relações interbancárias entre bancos, tá? Relações interbancárias, 1999, porém, que a banca é a adoção para com a população, foi adotado com a população em 2002. Então o euro está fazendo 10 anos, esse assunto é muito importante, tende a ser cobrado novamente, como já foi cobrado no serviço. O Mercosul está dentro desse contexto de aproximação com a União Europeia. Tá? A crise do euro em si, não vamos discutir nesse exato momento. Então, meus amigos, analisando aqui a quinta e última etapa, teremos a união política. Então, nós sabemos que nenhum bloco concluiu ainda essa fase. Você tem aqui, no caso da União Europeia, o único que tem alcançado a terceira, veio para a quarta, está aqui hoje na quinta fase. A União Europeia não tem, por exemplo, ainda uma Constituição única, um exército único, políticas externas, ambientais e tributárias comuns. Isso são perspectivas para a União Europeia. Mas você já tem aqui, por exemplo, o Parlamento da União Europeia. Parlamento da União Europeia, cujas cadeiras são distribuídas mediante uma proporção da população. Parlamento da União Europeia. Então, veja você que a Alemanha é o país que tem mais cadeiras dentro do parlamento, mas não porque é o mais rico, não porque tem a maior renda per capita, certo? Tem o maior PIB, não. É porque tem a maior população. É proporcional à população a distribuição. Lembrando que na Europa você vota diretamente no representante do parlamento da União Europeia. Não é o caso nosso do Mercosul. Ok. Então você já conhece aqui comigo as 5 etapas. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária e união política. Lembrando que da terceira em diante só União Europeia. Nós vamos ver num outro episódio, numa outra aula, em outro vídeo, aula nossa. Nesse exato momento, nós vamos focar no tópico 2 do seu edital. Então, nós vamos focar agora no Mercosul. Preste atenção aqui, candidato. Ok. Quando falamos do Mercosul, a primeira coisa que a banca cobra é justamente a questão da etapa de integração econômica. O nome Mercado Comum do Sul, instituído em 1991, nós vamos colocar aqui, Tratado de Assunção
Tratado de Assunção, 1991, tá? O nome é o que conduz ao equívoco. Mercado Comum do Sul dá a entender que, quanto à sua etapa de integração, o bloco se encontra nesse estágio. Errado, candidato. O Mercosul, tá? Ele é hoje uma união aduaneira. Isso foi instituído no Tratado de Ouro Preto. Vamos colocar aqui. Tratado de Ouro Preto. Obviamente, você sabe que o Tratado de Assunção foi no Paraguai. 1994, foi aqui o Brasil, o país sede. Então vamos lá. Dentro do contexto da década de 90, nós vamos ter a formação. Outra questão cobrada em prova. Todos os países membros são do Cone Sul. Cone Sul, errado, errado. O Chile, ele é um membro do Mercosul, não é um membro oficial, um membro pleno, é um membro associado. Você vai dizer assim, Chico, e daí? E daí que o Chile só participa da zona de livre comércio. O Chile não participa da nossa união aduaneira, certo? O Chile não possibilita aquela tarifa externa comum. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber, os países membros do Mercosul, que foram instituídos pelo Tratado de Assunção, são os membros plenos. Vamos colocar aqui, membros plenos. Quais são? Primeiro, eu tenho que saber que o Mercosul é fruto de uma aproximação entre Brasil e Argentina. No contexto da década de 80, nós tínhamos aqui no Brasil José Sarney, de 85 a 90, fazendo a transição do fim da ditadura para o início da democracia com Collor, lá em 90. E na Argentina nós tínhamos o Raul Alfonsín. Então o Mercosul, historicamente, ele é o fruto da aproximação do Brasil com a Argentina, Raul Alfonsín e José Sarney. Mas quem entrou para a história aqui, no Tratado de Assunção, em 91, foi o presidente Fernando Collor. E lá na Argentina, nós tínhamos o Menem, certo? Então, dentro desse contexto aqui, os membros plenos foram, como eu já disse, Brasil e Argentina. Aí nós vamos ter o Paraguai e o Uruguai. Chile e Bolívia vão entrar a posteriori e serão membros associados. Não são membros plenos. Segura aí a questão da Venezuela. E o Tratado de Ouro Preto, qual a importância dele? A importância do Tratado de Ouro Preto é a instituição, vamos colocar aqui, instituição da tarifa externa comum. Cuidado, que na última prova, eles cobraram essa questão aqui da tarifa externa comum, que era o objetivo ao ser alcançado pelo Mercosul, questão que deu muita polêmica, certo? Nós vamos ter essa aula sobre correção de provas, eu peço a sua participação. Mas, voltando aqui ao nosso conteúdo, a instituição dessa tarifa externa comum, ela ainda, uma observação aqui, candidato, observação, essa tarifa externa comum aqui, ó, tarifa externa comum, observação, ela não é plena. Não é plena. Isso quer dizer que para colocar produtos eletroeletrônicos no Paraguai, uma empresa paga um imposto menor do que se quisesse colocar aqui no Brasil. Então, a tarifa externa comum, ela não é para todos os segmentos da economia, não. Determinados segmentos, seja no Brasil, seja na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, a tarifa externa é comum, mas para outros segmentos não. Isso se dá pelo motivo do Brasil ter o maior mercado consumidor e naturalmente atrair mais investimentos. Então isso faz com que os outros países fiquem em desvantagem e aí uma forma de atrair investimentos de outros países é reduzindo essa tarifa. É o caso, por exemplo, do Paraguai, que é muito mais atrativo para a compra de eletroeletrônicos do que o Brasil. Então, cuidado, porque a tarifa externa comum não é plena, ok? Isso quer dizer que o Brasil, que no nosso caso, para o seu concurso, nós estamos em qual estágio? União aduaneira. O Mercosul não é um mercado comum.
ele é uma união aduaneira e também não é plena. Lembre-se disso, ok? Bom, vamos encerrar aqui com as perspectivas do Mercosul e a questão da Venezuela. Mercosul, vamos abordar agora as perspectivas do bloco atualmente e a questão da Venezuela. Bom, vamos lá. A Venezuela, de Hugo Chávez, a Venezuela foi aceita no grupo, aceita no nosso Mercosul em 2006. Em 2006, nós estamos aqui em 2012 discutindo o quê? O fato da Venezuela não ser um membro pleno. Olha aqui, meu amigo. Presta atenção aqui, ó. A Venezuela é considerada ainda um país em via de adesão. Então você vai perguntar, Chico Rocha, me responde aqui no Cidade Web, por que a Venezuela é considerada ainda um país em vias de adesão? É simples a sua resposta. Olha aqui. Para que a Venezuela passe a ser um membro oficial, um membro pleno, deixar de ser um membro associado, todos os congressos nacionais dos países membros plenos têm que oficializar a aceitação. Então a Argentina já aceitou, o Uruguai já aceitou, o Brasil enrolou de 2009 até 2011, mas já aceitou, e hoje o problema chama-se Paraguai. Candidato, olha aqui. O Parlamento Paraguai era para ter votado isso em dezembro de 2011, não votou. Ficou para março de 2012 e ainda não voltou. Então, até sua prova, mais da metade desse ano, até a sua prova lá em setembro, até a sua prova... Onde é que vai ser a prova dele? Até a sua prova lá em setembro, certo, candidato? Nós temos que ficar a par dessa aprovação do Parlamento Paraguaio. Então, se o Parlamento Paraguai, até sua prova lá em setembro, autorizar, a Venezuela passa a ser um membro pleno e deixa de ser um país em via de adesão. Então nós temos que ficar espertos com as atualidades até lá, próximo da nossa prova, que a banca pode utilizar isso para derrubar candidatos. Ok? Bom, então a Venezuela é um país em vias de adesão porque ainda falta autorização do Parlamento Paraguaio. E agora a gente fecha o seguinte, quais são as perspectivas para o nosso bloco, hein? As perspectivas aqui no contexto, principalmente do século XXI. Olha, nesse atual cenário de crise, as perspectivas não são boas, tá? Mas nós vamos colocar aqui, colocar algumas delas aqui. Moeda única, que provavelmente, se um dia entrar em vigor, se chamará Bolivar, em homenagem ao Simão Bolívar, libertador, ou herói da libertação de vários países aí sul-americanos, mas são perspectiva, né? Pode ser que não se chame Bolivar, tem outro nome, mas enfim, trata-se apenas de uma perspectiva de uma moeda única. A liberação dos serviços, isso vai possibilitar uma empresa argentina realizar uma obra no Brasil e vice-versa. Eu, formado em Geografia, da aula em Buenos Aires, óbvio, se soubesse espanhol. Isso também é uma perspectiva para o nosso Mercosul. Bom, porém, meus amigos, hoje o que nós estamos vivendo é uma crise. E é por isso que o Mercosul não evolui para o estágio de mercado comum. Então, a crise do Mercosul, ela já vem ali desde 2002. Aqui no Brasil, nós atravessando crise do apagão e a Argentina impôs o quê? Desde 2002, a Argentina já havia imposto aqui, ó, medidas de salvaguarda. Medidas de salvaguarda. Olha, presta atenção aqui, meu amigo. Medida de salvaguarda, você pode entender com o nome de protecionismo. Protecionismo. Então, no ano de 2002, a Argentina impôs um número de entrada, um número máximo de entrada das máquinas de lavar, freezers, geladeiras, etc. Os chamados eletrodomésticos da linha branca. Então, a indústria argentina não conseguia competir com a indústria brasileira e foi imposto uma medida de salvaguarda para proteger a indústria argentina. Olha lá, 10 anos depois que a gente visualiza a mesma coisa. Medidas de salvaguarda adotadas pela Argentina e medidas restritivas adotadas pelo Brasil. Então o Brasil hoje, ele está
demorando a fornecer a autorização para que as caminhonetes da Toyota Hilux, produzidas em território argentino, adentrem o Brasil. Elas estão demorando em média 30 dias para adentrar o nosso território, e essa foi uma medida de retaliação adotada pelo governo brasileiro, pelo fato da Argentina também passar a cobrar um documento para a entrada de produtos brasileiros, que na prática gerou uma lentidão. Então nós temos hoje um cenário nada interessante para o Mercosul, que é um cenário de adoção de medidas de salvaguarda. Ao invés de estimular as trocas comerciais, cada país procura um mecanismo para se proteger, para promover uma lentidão da entrada de produtos do outro país membro. Ok? Então, eu lhe aguardo para a nossa próxima aula no Cidade Web. E também em breve nós estaremos fazendo a correção das provas anteriores comentadas. Eu conto com você. Prazer, até a próxima.